Ambientes para viver. Rede Meio Norte. Olá, estamos na sexta temporada do Falando Nisso, comemorando 10 anos em 2023 e agora em novo horário e com frequência diferente, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. Qual é a nossa pauta de hoje? O que esperar de 2023 para o novo ano letivo nas escolas? Ano 2 de implantação do novo ensino médio, nova chance de atrair a atenção dos alunos, ainda sobre o efeito devastador da pandemia, o debate sobre as relações escola e famílias no contexto atual, onde há uma tendência de controle ou censura de alguns temas e percepções, como tudo que anda acontecendo no mundo hoje respinga na educação, que sempre foi um palco de transformação e hoje, mais do que nunca, precisa se reinventar na velocidade da luz. As expectativas em relação ao novo governo, em relação à educação no Brasil, o que vai ser de fato feito. Para falar sobre esse tema, uma autoridade no assunto, a nossa convidada é Viviane Faria, psicóloga e educadora. Já já eu apresento melhor a Viviane. E só dizer que por aqui também nós vamos mostrar um quadro que é um relatório que mostra as pessoas em vários países experimentando uma sensação de esgotamento com a vida geral. A notícia boa, qual é desses dados, que é o quadro Dados que Falam, que a gente está estreando no programa? A maioria acredita que tudo vai melhorar. O que é ruim? A perspectiva é que é só daqui a 5 anos. Eu estou no ar e volto em instantes com Viviane Faria. Até já. As nossas conexões, anote aí, ou então memorize, ou então já comece a seguir a gente. No Instagram é Falando Nisso MN, no YouTube é Falando Nisso Meio Norte, e o nosso blog, nosso abrigo de memórias, né, é falando nisso meionorte.com, tá? Você só não entra em contato com a gente se não quiser. Viviane, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tanto a tratar com você. Eu pensei como começar esse ano fazendo prospecções, projeções com base no que a gente tem vivido na educação brasileira. E você, que é psicóloga, foi diretora do MEC, superintendente da SEDUC no Piauí, atualmente é coordenadora de uma escola da rede privada em Teresina e é também conselheira estadual de educação e cofundadora de um instituto que eu quero também saber mais sobre ele, que é o CAUE. CAUE. É Redes de Inclusão, que é um projeto bem bonito que a gente vai falar também. O que vem por aí, Viviane? Bem-vinda ao nosso programa, sala de educação, das salas de aula. É um prazer estar aqui com você, com o seu público, né, nesse novo formato, inspirado com essa sua playlist maravilhosa, né, do seu fundo musical. Né? Começamos 2023 na área da educação, né, com boas perspectivas. Tá? Eu sempre sou uma pessoa muito otimista e quem é na educação sempre tem que pensar além, né? E acreditar muito nos professores, nos nossos estudantes, nas nossas escolas. E iniciamos o ano com uma perspectiva de um foco maior no ensino fundamental, né? Temos uma nova gestão no Ministério da Educação, que está montando uma equipe de excelência nas secretarias e já colocou que o foco vai ser a educação básica, o foco na escola pública e principalmente nas escolas em tempo integral, numa educação integral. Então, com o modelo de educação integral mesmo, né? Então não é só mais tempo na escola, mas é mais tempo com uma qualidade, com uma aprendizagem e ligado nessas tendências que hoje o mundo nos traz. Né? Que não é só a bancária, não é só no livro didático, mas está aberto para esse mundo, com essas múltiplas possibilidades que o mundo hoje tem nos trazido, com esses multicanais que hoje todo mundo tem acesso. E que hoje a gente está fazendo até melhor uso mesmo, né? O novo ensino médio avançou, a gente está entrando aí no ano 2 desse novo ensino médio, né? O novo ensino médio, ele era para ter sido implantado em plena pandemia. Então, ele teve aí um atraso, né? Lógico que plausível, e, na verdade, esse vai ser o ano D do novo ensino médio, sabe, Maia?
Porque no ano passado, com essa proposta de formação geral básica, uma carga horária maior no primeiro ano de implantação, os nossos estudantes não fizeram muitas escolhas e não tiveram protagonismo que se precisava ter quando se fala do novo ensino médio. Porque o novo ensino médio era para não fazer mais do mesmo. Né? Era para trazer novas possibilidades, trazer esse protagonismo do jovem, né? E trazer uma mobilização dos conteúdos que ele vê. Ou seja, ele tem o conteúdo, mas não era só para decorar ou para saber. O que ele vai fazer com aquele conteúdo para a sua vida, o seu projeto de vida. Por isso que projeto de vida, protagonismo, educação integral são os motes do novo ensino médio. Esse vai ser o ano que nós vamos ver se realmente isso vai acontecer. Porque a partir da segunda série, que é o ano de implementação da segunda série, que os nossos estudantes vão fazer as suas escolhas. Né? Mas ainda vivemos num cenário indefinido, porque com a nova gestão do MEC, nós não sabemos quais serão... E se o novo Enem vai ser 2024? Se o novo Enem vai ser 2024. Não então, sabe qual vai ser o direcionamento, não. Os norteadores? Já tenho notícias, né, nos contatos que a gente tem, dessa nova gestão, se está discutindo muito o novo ensino médio no MEC. Para dar um suporte maior para os estados, né, nesse redesenho. Porque precisa, porque ficou tudo muito avulso, né? Ficou muito, cada um por si, Deus por todos. Foi exatamente. Quem tinha condição, quem tinha uma mínima estrutura, quem tinha especialistas, equipes, né? Conseguiu rodar, né? Mas também com dificuldade, porque não tinha um orientador, né? Uma orientação em relação a isso, mas o restante não. A Covid, Viviane, a Covid não sumiu, né? Não. E ela deixou, particularmente nas escolas, um estrago. Como reter a atenção desse aluno que encarou 2 anos de pandemia em casa, com metodologias que ele não estava acostumado de ensino? Quem está dentro das escolas, e quem, né, seja público, os estudantes, os familiares e os professores, sentiram a Covid no sistema escolar no ano passado. Eu digo que as consequências da Covid foram sentidas em 2022, quando realmente nossos estudantes e professores retornaram à escola. Né? Com as faltas de hábito do estudo, nós sabemos, né, Maia, que estudar é hábito. Sim. Né, que nós temos que ter metodologia para estudo, que nós temos que ter foco. E eu vejo que a Covid, ela entrou exatamente nisso, nesse foco dos nossos estudantes, nesse hábito de estudar. E isso já vem aliado numa tendência das redes sociais, de que é tudo muito ligeiro, e que você não escreve muito, e que escuta muito áudio, que não quer ler textão, né? E quando você vê dentro de sala de aula que você tem que ter, né, um foco maior, tem que ler um texto mais robusto, né, mais profundo. E tem que aprender. Exatamente. E a partir desta leitura, apreender mesmo, né, ler a entrelinhas, se posicionar em relação àquele texto, esse tem sido o nosso grande desafio. Então, o ano passado foi um ano de desafios, aprendemos muito com isso, né? Nós vimos que várias escolas tiveram que fazer 2 recuperações no meio do ano, exatamente porque os nossos tivemos que ir trazendo esse estudante para essa rotina. Era preciso ser flexível e ter empatia e avaliar o contexto. Né? Isso, este ano, eu acho que nós vamos conseguir entrar realmente voltando um pouco mais nessa busca desse estudante um pouco mais focado. Você que é do Conselho, as escolas públicas, elas estão prontas porque elas também sofreram mais, na verdade, na pandemia, né? Por uma questão de exclusão digital, porque a gente fala muito de inclusão digital, mas existe uma exclusão digital. Tinham pessoas em casa usando um telefone celular para os 2 filhos assistirem a aula. Exatamente, né? Principalmente na rede municipal, sabe, Maia? Porque o Estado tinha um pouco mais de estrutura, porque eles têm o canal Educação. Por causa do canal Educação, né? Que tinham o acesso nas redes, na televisão. Mas nas redes municipais, nós tivemos municípios que não conseguiram fazer o ano letivo de 2020 de jeito nenhum.
perder o ano Isso letivo. é muito temeroso. Né? Porque... Tivemos vários relatórios, o Tribunal de Contas do Estado fez um trabalho muito sério, fazendo esse levantamento desses municípios, em contato com o Ministério Público, em contato com o Conselho Estadual de Educação, e realmente foi muito alarmante. O ano passado foi o ano de arrumar a casa. E esse ano é o ano de decolar, né? Decolar. Você acha que é necessário desenvolver uma nova metodologia de ensino diante desses aprendizados e desses desafios e dificuldades? Ultimamente, né, desde a PNCC, nos últimos 5 anos, nós tivemos aí uma grande leva de pesquisas com novas metodologias ativas, né? Mas o que eu vejo particularmente dentro de sala de aula? Pouca adesão dos professores. O que nós precisamos, eu não sei se são novas, nós precisamos que o professor se abra a essa outra forma de ensinar, né? Que não seja só passar o conteúdo. Sim. Né? Talvez velhas metodologias, se a gente pode dizer de velhas metodologias, mas que realmente ressignifiquem a forma desse professor, né? Entender este conteúdo e passar este conteúdo, que não é mais passar, porque hoje o nosso estudante tem na ponta do dedo professor a hoje é mediador e curador. Exatamente. Então, o professor, enquanto mediador, ele tem que ter, né, esses insights, ele tem que ter essas metodologias de diálogo, disponibilidade, a não resistência. Trazer o novo. Né? Trazer o novo. Eu tive uma professora que falava uma coisa que nunca, há muitos anos atrás, lá na USP, né, que eu estudei lá, e ela falava assim, que se o professor estiver vendo os mesmos filmes, usando as mesmas redes sociais, né, frequentando os mesmos lugares dos seus alunos, ele nunca vai poder dar um novo olhar. É fato, é fato. Então é isso, o professor ele tem que dar a este aluno não o que ele já vê no seu cotidiano, ele tem que ir além. Né? E é esse o nosso desafio enquanto escola, mostrar você é ótima nisso, no futuro, nas novas tecnologias, o que tem por aí. Nos processos inovadores, né? Mas assim, eu vejo que a escola, um outro problema, ou um outro desafio, digamos assim, que a escola enfrenta, é essa questão que nós falávamos, que são as relações escola e família, nesse contexto onde há uma tendência muito grande de controle ou censura de algumas pautas. Então, como é que a escola está lidando com isso? Nós temos assim alguns elementos. Nós tivemos pós-pandemia, e mesmo antes, não vamos acreditar só para a pandemia, jovens e crianças muito mais fragilizados em termos de enfrentar os desafios. Então, tem uma tendência dos pais de proteção muito forte e querer levar essa proteção que está dentro de casa para a família, para a escola. Né? Então, tem essa interferência dentro da escola no sentido de escolher quem são os amigos que ele vai estudar, sabe? Quem são os horários, quais são os livros de proteção desse estudante, fazendo com que a escola fosse uma ampliação da sua rede privada. Até nas eletivas, né? O que ele vai estudar. Exatamente, dessa vinculação. Então, nós temos esta relação, né, da família, do núcleo familiar, querendo levar aquela proteção de casa para dentro da escola, né? E aí entra uma relação de confiança com a escola. Porque quando você escolhe uma escola, você tem que conhecer aquela escola e ter essa relação de confiança. E a escola, por melhor que ela for, ela nunca vai reproduzir o ambiente familiar, porque não é esse o objetivo. O objetivo realmente é trabalhar com a diversidade, com as diferenças dentro da escola. E nós podermos desenvolver nas nossas crianças e jovens essa capacidade de mediação, de entender o outro, de se comunicar e de se posicionar. Fora que tem essa pauta dos costumes que tem sido muito forte também. E com a pandemia, aí sim, com a pandemia, os pais foram coautores da escola também, né? Co-professores. E aí, quando termina a pandemia,
é salutar essa relação escola e família, mas eu sempre digo que a família ela tem que confiar na escola e nos seus professores e no como a escola desenvolve. E nada melhor do que ter esta relação como uma boa conversa. Muitas vezes a gente vê a relação ficando tensa porque vão para as redes sociais, né? Então vá para a escola, converse com a direção, converse com os coordenadores, converse com os professores, converse com a equipe técnica para entender o que está acontecendo. É como você, quando você está com um problema de saúde ou seu filho está, você procura um médico. Você não vai dizer, o meu filho está doente, está com isso, vai falar dos sintomas. Não, você tem que procurar o diálogo e a informação com o médico. Né? E aí eu acho que é uma forma interessante, porque tanto o pai coloca as suas preocupações e suas vulnerabilidades, como a escola também, né? Então há um construir aí realmente juntos, mas eu acho que esse é um caminho, esse caminho meio que polarizado, ele é muito, tem muita influência do que a gente anda vivendo no mundo mesmo, Sim. sabe? O mundo está muito complicado. Então, assim, existe uma análise desses contextos que elas precisam ser adequadas ao que a gente está vivendo. É você ver o que está acontecendo no mundo, mas você ter um projeto de vida que passa pela escola e passa por esse diálogo, né? Para poder separar as coisas e poder ter um bom resultado. Viviane, eu vi que as tendências para 2023 continua sendo ensino híbrido, queria sua opinião, educação socioemocional, que ganhou a pauta no mundo, principalmente dentro das escolas, que é esse palco de transformação, o e-learning, o microlearning, que é o aprendizado por partes, né? E a personalização do ensino. Onde é que a gente está em cada página em relação a esses... Que página a gente está em relação a esses itens? Vamos lá. Tanta coisa, né? É verdade. O ensino híbrido... O ensino híbrido, ele trouxe uma contribuição importante, né, durante a pandemia. De não deixar parar. Mas ele só não dá conta, né? Por isso que eu não sou defensora do homeschool, porque eu ainda entendo que educação se faz dentro da escola, nos contatos interpessoais, né? E não em casa. Então, o ensino híbrido como uma estratégia específica em alguns momentos, tá? Mas não como a rotina, tanto que ele não é aprovado. Hoje o ensino médio, no máximo 30% à distância, e no ensino fundamental não. O Conselho Nacional está discutindo aí uma resolução sobre ensino híbrido que ainda está sendo analisada. Vamos ver o que vai sair. Mas eu acho que a tua opinião deve ser a opinião que casa com outras opiniões relevantes como a sua, em relação a realmente ver o resultado que isso dá. Talvez isso não mude para aumentar o tempo de remoto, mas talvez diminuir um pouco mais, mesmo se tratando de ensino médio? Não de diminuir, seriam outras linguagens. Os 30% seria a possibilidade desse estudante ter contato com outras linguagens e não trabalhar tanto tempo de escola, sabe, Maia? Sim. Nesse aspecto, é por isso que ele trabalhando outras linguagens, outras formas de texto, de contexto. Nossa, é muito rico, né? É rico. Estudar hoje é uma grande oportunidade, porque traz muito mais possibilidades, é muito mais rico. No presencial, ali no dia a dia, exatamente, nas trocas. E as ferramentas, né? Eu não digo, quando eu falo de ferramenta, não estou falando do digital, mas do maker, dessas coisas todas aqui, olha só. E-learning, microlearning, essa aprendizagem em partes e essa personalização do ensino é muito interessante. Sim, se bem conduzida, para que a gente não caia num reducionismo e no modismo também, né? Ele tem que estar dentro de um contexto e de um todo. Bem conduzida como tudo quando se trata de educação. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala de educação, o que nós queremos? A gente quer que esse estudante termine lá no ensino médio crítico, né? Ele tenha a sua opinião, ele saiba discernir entre uma informação que não é científica, que não é verdadeira, daquela, né, que realmente que ele saiba mobilizar isso para o que ele quer na vida dele. E a semana passada nós tivemos a FUVEST.
né, a Sim. segunda fase da FUVEST. E os professores especialistas em cada área elogiaram muito a prova da FUVEST, porque ela conseguiu ver essa interdisciplinaridade. Esse é o ponto. Pode ser um modelo a ser desenvolvido, não Pode. exatamente seguido, mas ser desenvolvido. O inglês, não ter mais a prova de inglês, a prova de português, a prova de artes, mas Tudo junto e misturado. Exatamente. A física, você discutir uma usina de Itaipu, por exemplo, Sim. sabe? E você vê a física dentro da usina, como que ela se dá, e trazer essas questões para os nossos estudantes. Então, isso que é mobilizar os conhecimentos. E fazer a mineração desses conteúdos, misturar, né? Física com educação física, com química, com Exatamente. biologia, com português que é comunicar, né? É muito rico isso, é muito rico. Eu torço para que a gente chegue rápido a uma maturidade disso ser cada vez mais comum. Uhum. E as habilidades socioemocionais, ela veio muito forte na BNCC, né, como uma das competências básicas, Nunca foi essenciais. tão forte como Nunca agora, foi né? tão forte. Mas é importante a gente entender que competências socioemocionais é vivida. A gente não aprende no livro. Por isso que é uma competência. Exatamente. E ela tem que ser não como uma disciplina, por isso que não tem uma disciplina específica, mas são momentos de discussão, de troca, de possibilitar que esse estudante viva diferentes experiências para poder saber como que ele se vê diante dessas experiências tão distintas. Para o pai que nos assiste, a mãe, a família, o estudante, o professor, a palavra é vamos decolar, ou a palavra é calma que tudo vai dar certo? Vamos decolar. Vamos decolar, vamos né? voar. Eu acho que nós precisamos ter esse salto na educação do Brasil. Está mais do que na hora, já passamos da hora. Sim, tem um atraso Gigantesco, gigante. né? E as pautas da diversidade, as pautas do respeito às diferenças, vêm muito forte. Né? Isso são habilidades socioemocionais. Né? Quem assistiu à posse, né, da ministra de Igualdade Racial do Ministério teve um discurso muito potente no sentido de que nós realmente precisamos superar algumas questões que são muito fortes na sociedade brasileira, do racismo, da desigualdade social. Né? Então, quando a gente fala de escola pública, a gente tem que dar realmente condições para esse nosso estudante de escola pública, né, ganhar o mundo, decolar, voar. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. E eu vou mostrar ainda essa semana no programa, só para a gente encerrar aqui essa informação, uma pesquisa que mostra que foi feita em países do Ocidente e do Oriente sobre o que você quer ser quando crescer, onde eles ouviram crianças. E eu vou só dar um spoiler aqui. Os países ocidentais estão descolados das tendências, das trends, das tecnologias aliadas, e os orientais estão muito mais envolvidos com isso. E por isso existe uma nova forma de ensinar no Oriente, diferente do que está sendo no Ocidente. Porque quando eles fizeram a pesquisa, ainda tem aluno no Oriente dizendo que quer ser astronauta, que quer ir para a tecnologia, que quer ser físico, blá, blá, blá. E no Ocidente, gente que quer ser youtuber, influencer. E aí a pesquisa mostra claramente, gente, estou falando tudo, né? A pesquisa mostra claramente que é o contexto dos países, dos lugares e da educação e das vivências, que é o que você está dizendo, que influencia essa criança a ela ter atração por alguma área, ela querer se desenvolver numa área ou outra, né? Então, o Ocidente é como se ele estivesse num descompasso, porque as crianças estão muito mais expostas às mídias digitais do que à ciência. Vamos filtrar, né? Vamos saber filtrar isso. Vamos saber filtrar. A mediação da família é essencial, né? É essencial. A conversa, o diálogo com o seu filho em casa, com o seu jovem, com a escola. Gente, não é uma questão de condição não, tá? Porque aquele filme lá, O Vento... Ai, Viviane, como é o nome daquele filme? O Vento...
que ganhou vários prêmios. O menino que era uma que descobriu o menino o que vento. descobriu o vento. Isso. Que era de uma família, né, sem muitas condições financeiras e tal. E como ele foi revolucionário, como ele foi inovador. Foi. Nós temos um documentário que foi feito com estudantes aqui do Piauí, que se chama Nunca Me Sonharam. Ai, já quero um trecho. Que é lindíssimo. E Nunca Me Sonharam foi a fala de um estudante de Cocal dos Alves que conseguiu passar numa universidade e falou: meus pais nunca me sonharam aonde eu cheguei. Tá vendo? Ah, vou trazer essa turma aqui pra gente conversar, gente. Traga, Já deu sim. uma pauta pra gente. Viviane, muito obrigada. Eu que agradeço, Você vai vir Maia. muitas vezes aqui. Oh, no eu ano de agradeço 2023, e muito sucesso. né? Amei esse layout novo do Pois programa. é, tá bonito, e poder né? te ver todos os dias à noite vai ser um A gente está bem presente. feliz com esse formato, e com o layout, com tudo. Aproveitar para agradecer a Rede Mil Norte Televisão, toda a equipe técnica, operacional, de cenários, de direção de conteúdo, a direção da casa, né? Então, assim, muito bacana estar nesse projeto e com a confiança da TV. Então, obrigado, Urias, por estar incentivando novos projetos e projetos de conteúdo e vida longa aí, para a gente poder fazer o nosso papel, que é prestar serviço na área de comunicação. Obrigada, Viviane. Eu que agradeço. Eu vou para um breve intervalo comercial. Na volta eu vou mostrar aquela pesquisa que eu falei ainda há pouco. Viviane continua aqui com a gente. A gente vai já. Eu não vou lhe despachar agora, ainda vou lhe dar um abraço no intervalo. E aí a gente volta com esse e outros conteúdos, tá bom? Até já, não sai daí.